Olá, capítulo 2. O que o perdão não é? Estamos a ler o livro do perdão. A nossa vida pode mudar num simples instante. Para Mopo, esse instante aconteceu em abril de 2012. Ainda hoje não consigo descrever inteiramente o que senti, esmagada pela náusea, repugnância, medo, confusão e tristeza. Ângela, a nossa empregada doméstica, fora encontrada por nós, estendida no chão do quarto da minha filha. O sangue que escorria do seu corpo brutalizado formava uma poça à sua volta. Sim, pouco depois o médico confirmava a sua morte. Ela já estava morta há algumas horas. Os dias e as semanas que se seguiram refletiram o negrume de uma vida destruída. O sangue e o corpo tinham desaparecido, mas aquele acontecimento continuaria a ter repercussões nas nossas vidas. Sentimos a falta dela. Em poucos meses apenas deixara a sua marca nas nossas vidas. As suas peculiaridades e a sua bondade tinham-se tornado parte da nossa história, bem como da nossa família. As suas gargalhadas tinham enchido a nossa casa. As suas estranhas expressões tinham passado a fazer parte da nossa linguagem. A sua ausência é uma sombra triste e assustadora. Choros e pesadelos, terrores e insónias, silêncios frágeis e sons enervantes. Tudo isto se tornou uma parte da nossa nova realidade. O lar que partilhávamos deixou de o ser. Já não conseguíamos viver nele. Foi roubado alguma coisa? Perguntou o jovem polícia. Foi roubada uma vida. Não foi roubada mais do que uma vida. Houve apenas um cadáver. Mas foram muitas as vidas que mudaram de forma irreversível, que foram despojadas, roubadas. Foram muitas as vidas e um lar feliz que desapareceram. Às vezes sinto-me triste pelo assassino, indescritivelmente triste. E noutras alturas sinto-me enfurecida. Como pôde alguém ser tão ignóbil? Como conseguiu alguém ser tão violento? Porquê, Ângela? Que mal teria ela feito a alguém? Como se atreveram a violar o meu lar? Há alturas em que a irritação se transforma em raiva e existem momentos em que me apetece retaliar. Um inesperado ato de violência e raiva pode fazer-nos vivenciar um horror e uma perda tão grandes que nos julgamos incapazes de conseguir sobreviver. Vemo-lo à noite nas notícias. Desaparecem crianças que nunca são encontradas ou cujos corpos são encontrados deitados fora como lixo doméstico. Lemos sobre isso nos jornais, a tortura e a violação de mulheres apanhadas no fogo cruzado de guerras civis. Vemo-lo na internet, salas de aulas e salas de teatro e de cinema, onde pessoas inocentes são alvejadas indiscriminadamente, mortas de forma trágica, violenta e absurda. Ouvimos relatos de histórias sobre armas disparadas de veículos em movimento e a invasão de casas. Grupos que retaliam uns contra os outros e mortes vingadas com outras mortes. Vemos e lemos e ouvimos, mas fazemos-o à distância e com um triste depreendimento perante os horrores que as pessoas conseguem infligir umas às outras. Depois, isso acontece-nos a nós.
E o horror em que um dia assistimos de longe, como se fosse um filme ou uma peça de teatro, instala-se agora nas nossas casas, nas nossas salas de aula e nos nossos bairros, nas nossas próprias famílias. Há alturas em que Mo nem consegue conceber a ideia de perdoar à pessoa que trouxe semelhante horror à sua casa. À pessoa que marcou para sempre e de forma indelável a condição psíquica e a infância das suas filhas com um único e absurdo ato de brutalidade e de derramamento de sangue. Digo isto porque até para pessoas de fé que acreditam no perdão incondicional, mesmo para pessoas como Mo e eu, pessoas que se atrevem a escrever livros sobre o perdão, não é fácil perdoar. Não é fácil para Mo, não é fácil para mim, e é compreensível que também para si o perdão não seja um gesto fácil. O perdão não é uma fraqueza. Todos aspiramos a ser pessoas indulgentes. Admiramos e valorizamos aqueles que encontram nos seus corações essa capacidade de perdoar, mesmo depois de terem sido traídos, defraudados, roubados, enganados ou pior ainda. Os pais que perdoam à pessoa que assassinou o seu filho são para nós uma fonte de inspiração. A mulher que consegue perdoar a quem a violou parece ter sido investida de um tipo particular de coragem. Um homem perdoa as pessoas que o torturaram brutalmente e nós achamos que ele teve um gesto heroico. Será que quando vemos essas pessoas e semelhantes gestos, pensamos que aqueles que perdoam são fracos? Não, de modo nenhum. O perdão não é a demonstração de uma fraqueza. Não é um gesto passivo. Não é revelador de um espírito fraco. Perdoar não significa ser cobarde, nem quer dizer que essa pessoa não se irrite. Eu irrito-me sobretudo quando vejo outros seres humanos serem magoados ou quando vejo os direitos de alguém serem espezinhados. Conheci pessoas capazes de serem compassivas e indulgentes mesmo nas circunstâncias mais desgastantes, enquanto são sujeitas aos tratamentos mais hediondos. O bispo Malusi é uma dessas pessoas. Preso sob a acusação de ativista anti-apartheid, ele sofreu torturas físicas atrozes às mãos da polícia sul-africana. A experiência por que passou levou-o a redobrar o seu empenho e trabalho na luta contra o apartheid. Não cedeu à sede de vingança. Disse-me que, enquanto estava a ser torturado, teve uma visão extraordinária. Estes são os filhos de Deus e estão a perder a sua humanidade. Temos de os ajudar a recuperá-la. É um feito notável ser-se capaz de ver para lá de um comportamento desumanizado e reconhecer a humanidade da pessoa que comete atos atrozes. Isto não é revelador de fraqueza. Trata-se de uma força heroica, a força mais nobre do espírito humano. Aos 12 anos de idade, Bassam Arami viu outro rapaz da sua idade ser alvejado e morto por um soldado israelita. Nesse momento, sentiu uma profunda necessidade de vingança e juntou-se a um grupo de combatentes pela liberdade em Hebron. Alguns consideraram-no terrorista, mas ele sentia que lutava pela sua segurança, pela sua pátria e pelo direito de ser livre. Aos 17 anos, foi apanhado a planear um ataque contra as tropas israelitas e condenado a 7 anos de prisão. Enquanto esteve preso, só aprendeu a odiar ainda mais, graças aos maus tratos a que foi sujeito, como ser completamente despido e espancado pelos guardas prisionais. Espancavam-nos sem sentirem ódio, porque, para eles, aquilo era apenas um exercício que fazia parte do seu treino e viam-nos como objetos. Enquanto estava na prisão, Bassam começou a conversar com um dos guardas israelitas. Cada um considerava o outro como terrorista e cada um negava em igual medida ser o colono
no território que partilhavam. Pelas conversas que foram tendo, foram-se apercebendo do muito que tinham em comum. Bassan lembrava-se de essa ter sido a primeira vez que sentiu empatia por alguém. Ao ver a transformação ocorrida entre ele e o seu carcereiro, ao reconhecer a sua humanidade partilhada, Bassan percebeu que a violência nunca conseguiria trazer paz. Esta percepção mudou a sua vida. Em 2005, Bassan Arami foi um dos cofundadores de um grupo chamado Combatentes pela Paz. Desde então, nunca mais pegou numa arma, o que para ele não é um sinal de fraqueza, mas de verdadeira força. Em 2007, Abir, a sua filha de 10 anos, foi abatida por um soldado israelita enquanto estava parada à porta da escola. Bassam diz: o homicídio de Abir podia ter-me feito enveredar pelo caminho mais fácil do ódio e da vingança, mas não me afastarei do caminho do diálogo e da não violência. Afinal, foi um soldado israelita que alvejou mortalmente a minha filha. Mas 100 antigos soldados israelitas construíram um jardim com o seu nome na escola onde ela foi assassinada. Volto a dizer que o perdão não é uma manifestação de fraqueza. Vou ficar por aqui. Estou mais ou menos a meio do segundo capítulo. Vamos então para a nossa purificação de Ho Oponopono. Fechem os olhos, fiquem confortáveis. Procurem o vosso eu interior, o silêncio. Querida divindade, Criador de todo o universo, limpa em mim todas as dúvidas que tenho sobre mim e sobre quem sou. Sinto muito por julgar-me, criticar-me e deixar-me que as opiniões me afetem. Me perdoe por todas as vezes que não me valorizei e vi o meu potencial. Eu te amo e aceito a minha forma de ser. Eu me amo como eu sou. Eu sou grata pela oportunidade de me libertar de tudo que me impede de ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito. Obrigada a todos por estarem aí. Um beijo doce no vosso coração.